falei para vocês que 2025 eu sobrevivi ao câncer, mas 2026 eu iria viver, né? Coisa que eu nunca vivi antes. Então vamos juntos aí a mais uma viagem. Acompanhe aqui no canal, né? Já aproveitem, já deixem o like de vocês, já sigam, já curtam, tá? Vamos crescer juntos aí em 2026. E assim, nossa próxima viagem, gente, vai ser para conhecer a cidade de Pinheiro, né? É uma cidade do interior do Maranhão, onde vocês, quem ainda não conhece, vai poder conhecer, e quem já conhece vai poder reviver, né? Então vamos junto aí, porque eu já tô aqui, ó, no ferry, que é onde tudo começa, né? Então vamos juntos aí a mais uma viagem do ano de 2026.